Bem-vindos a mais um podcast Iluminai-nos. Nesse especial de um ano, encerrando com os padres da nossa paróquia. Estamos aqui hoje com o Padre Marcelo, nosso pároco. Sua bênção, Padre. Deus abençoe, Jonathan. Muito obrigado. Abençoe quem nos acompanha, os que estão aqui nos ajudando. É um prazer estar aqui mais uma vez para falar aos nossos ouvintes que nos assistem e são devotos de Nossa Senhora da Candelária. Muito obrigado, Padre, primeiro pela sua presença, né, de estar aqui conosco. E a gente veio falar desse tempo, né? Um ano do nosso podcast, 2 anos do senhor como pároco. Das coisas que aconteceram em nossa paróquia nesse período. Desde lá do nosso podcast, contamos um pouco da história do nosso podcast naquele momento, da história da nossa paróquia. E hoje vamos relembrar um pouquinho, né, daquele momento, daquele podcast que teve mais views, Teve o quê? teve mais visualizações. É, o Por que podcast, será, né? porque é o Senhor. E foi muito bom. Naquele momento, o Senhor falou sobre sua vida, falou sobre que Uhum, iniciou sua trajetória sacerdotal, mas lá no início o Senhor fez parte do coral da igreja, o Senhor que é cria da paróquia Nossa Senhora da Candelária, uhum, né? E no momento bem bacana que ficou marcado no nosso podcast, sua hum. primeira missa, que o senhor ergueu os braços e falou: Ah, foi. Ele Está está no no meio meio de de nós. nós. A vida inteira respondendo isso, né? E aí, quando vira sacerdote, O Senhor esteja convosco. ele está no É meio de isso mesmo. nós. E nesse período de um ano para cá, padre, tivemos muitas movimentações em nossa paróquia, né? Sim, sim. Eh, tivemos mais um dia D, tivemos um dia D iniciando numa sexta-feira, né? Uhum, Então, mais tempo aí no para poder atender nossa comunidade, né? Tivemos movimentação bastante em relação à juventude, nossa paróquia está um pouco mais jovem, né? uhum. Trazendo mais próximo ao público jovem. Temos agora a participação deles, né? Bem envolvidos, né? Os jovens, mas não deixamos de esquecer os jovens há mais tempo, né? Que são os Jovens adultos, Exato. jovens E idosos. lembramos, né, deles, da participação, da importância de cada um tem na nossa paróquia, né. E nesse ano também tivemos a Secretaria da Comunicação, movimentos na Pascom, tivemos movimentos, dos coroinhas, né, então tivemos bastante movimento na nossa paróquia. E gostaria que o senhor falasse um pouquinho desse tempo que Uhum. tivemos, que o senhor teve à frente. A paróquia só tem sentido a ponto de uma paróquia, né? Ela existe para acompanhar as famílias, acompanhar a juventude, estar junto com as crianças, com as famílias. A razão de ser da paróquia é acolher, né? Estar de portas abertas para acolher a comunidade que ali a paróquia está inserida. Então não tem como dissociar a paróquia e de tudo isso que está se movimentando, se movimentou e vai se movimentar ainda mais, né? Então a paróquia é a razão de ser de tudo, né? Da vinda dos padres, da vinda das pessoas, do bairro de Vila Maria, né? Que nasce imbuído da fé católica, da fé em Jesus Cristo, da fé mariana, né? E a paróquia não pode ficar estagnada. Ela nasce, vamos dizer, eu vou recuperando um pouco da história. Ela nasce em 1933 e aí veio, né, acentuando ela no tempo e na história local e do mundo, né? Não tem como, por exemplo, hoje você ser paróquia, estar numa paróquia e não associar o trabalho da comunicação, né? A comunicação é um espaço não só social, cultural, mas hoje para nós é um espaço de evangelização, né?
Olha quantos minutos você fica no trânsito em São Paulo, né, horas às vezes. Então as pessoas, às vezes no carro, às vezes num ônibus, metrô, então vai ter acesso a isso aqui, né. Então a paróquia chega até você pelo celular, então eu vejo que a paróquia acompanha o seu tempo, acompanha a vida, acompanha aonde o povo está, né. É isso. E de anunciar, né, o Senhor. Isso. Então, Ide e anunciai, ide proclamai as maravilhas do Senhor, né. Padre Leão, o nosso fundador, dizia: "Sair", não sei se ele disse isso mesmo, já faz mais de tantos anos, 100 anos, mais até, né. Alguns dizem que ele não disse sair das sacristias, né. Ir ao povo, né, mas isso foi o próprio Deus falou a Moisés, né, no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, né, ir ao povo, né. Também é a nossa missão, falar dentro da igreja, nas missas, nas pregações, nos sacramentos, mas falar fora da igreja, né. Então, anunciar Jesus Cristo. E nós, né, Paróquia Nossa Senhora da Candelária, haja vista que nós tentamos e conseguimos, né, nesses 2 anos, dar um boom dentro dessa dimensão da acolhida, da formação, da comunhão, né. O fato de termos muitos se aproximando da paróquia nos movimentos, nas pastorais, na catequese de crisma, para jovens adultos, mesmo na catequese, né, do sacramento da Eucaristia, a gente percebe que a a paróquia, ela vai se colocando, né, numa dimensão de acolhida, de portas abertas. O saudoso de saudosa memória, o Papa Francisco dizia que a igreja tem que ser um hospital de campanha, como no tempo da pandemia, né. O hospital de campanha ficava fora dos hospitais, não cabiam tantas pessoas a serem consultadas e ajudadas, então faziam um puxadinho atrás, ou na frente, ou no estacionamento, né, para acolher e cuidar do povo. Então, um pouco a igreja é isso, um hospital de campanha. Não para acolher só os que precisam de cura, todos nós precisamos, mas também para celebrar a vida, celebrar o amor, a salvação. O Papa Leão XIV falou algo interessante, inclusive foi está na intenção do apostolado da oração, que tem um folheto, um bilhete mensal, que uma forma de sair da solidão nas grandes cidades é uma inserção na comunidade, comunidade paroquial, onde você vai sair de casa, lá você vai celebrar, você vai se enturmar, né? Você vai dançar, né? Fazer, rezar, se formar, né? E sair da solidão. Porque as redes sociais podem também fazer você se isolar, né? sim. E comunidade é união, comunhão. Sintuno, em latim, né? Sentir-se um com. Então não dá para você se isolar. Não é comunidade, não é comunhão, não é sínodo, né? Hoje fala muito sobre sínodo, né? E é isso. E também tivemos a presença do bispo muitas vezes no Pode nosso beber água, né? pod, na nossa caneca nova do, Uhum. do podcast Iluminai-nos. Pode comprar, gente, para ajudar. Inclusive, caso vocês queiram também aí de casa, estará à venda na nossa secretaria paroquial. Eh, e tivemos a presença do bispo, né, Dom Márcio, ele que tem 6 meses como bispo, né? E já esteve na nossa paróquia, já em nossas comunidades, umas 3 vezes. Foi, ele teve no começo do ano, eu não lembro qual foi a Foi celebração de ministros, novos dos ministros, ministros. isso. Instituição ministerial, ele foi na festa de Nossa Senhora do Carmo, né, 16 de julho, lá na comunidade das Irmãs Missionárias de São Pedro Claver, e esteve agora na missa de quinta-feira, onde nos reunimos
para rezar com o povo de Deus e com a vida religiosa presente ali, as que frequentam, né, a vida paroquial. Nós, religiosos deonianos, dos Padres do Coração de Jesus, as irmãs missionárias de São Pedro Claver e as irmãs agostinianas, servas de Jesus e Maria, do Parque Novo Mundo. É outro bairro, né, outra paróquia, mas elas não pertencem territorialmente, mas elas são de pertença de missa diária, quase, né? E nós, padres, celebramos na casa delas, na quinta-feira. Quando não eu, Padre Juliano, quando não Juliano, eu. E a importância, né, do bispo estar presente também na nossa. Justo. Porque o bispo é o representante do bom, do bom pastor que todos nós devemos ser, padres também. Mas ele é o representante dos apóstolos, né? Onde está o bispo, está a igreja. Para nós, ele é o bispo. Conosco, ele é cristão, como já disse Santo Agostinho, né? Então, ele é um conosco, um pai, né, que preside. Onde ele chega, ele preside missa, mesmo que alguém está escalado, né? Chegou o bispo, é ele que tem que presidir. Ou adoração. Ele chegou, nós estávamos em adoração. É ele que dá a bênção, é ele que preside o ofício. Porque a gente reza as vésperas toda quinta-feira, encerrando a adoração eucarística às 15 horas. Aí a gente passa para ele a presidência, a bênção. Aí ele pode dizer, não, o diácono está presente, como ele disse. Então o diácono dá a bênção. E assim foi. Depois tivemos um café, ato contínuo, né, da missa. Tomamos um café com as irmãs, com ele, foi muito bom. Partilhamos, conversamos. Também falamos algumas sugestões, né, para ele. Então foi um encontro fraterno. Ele também é religioso, né? Ele também é agostiniano, então. Porque agora, este domingo, não sei quando que vai passar esse podcast, domingo, dia 16, que celebramos a Assunção de Nossa Senhora, é o domingo que no Brasil nós meditamos e rezamos pela vida consagrada, a vida religiosa na igreja, Certo. que é o terceiro domingo de agosto. Primeiro, dia do ministério ordenado, segundo, dia dos pais, depois Semana da Família e o da vida consagrada. Certo, padre. Agora mudando um pouquinho de assunto. No nosso podcast, há um ano atrás, o primeiro, o senhor falou da sua vida. Falou que começou no coral com as Uhum. crianças, que hoje também temos, né, na missa das 9 horas, temos o coral das crianças, né? Sim, Participação das crianças na nossa comunidade. E, mas atualizando, esse ano o senhor faz 25 anos de sacerdócio. em dezembro. Como está sendo aí essa sua jornada, essa memória que o senhor fala desses 25 anos de vivência já sacerdotal, o tempo que esteve como cerimoniário, como frater, como diácono, até se Como seminarista, né? seminarista, Seminarista. desculpa, falei cerimoniário. Também fui. E como foi essa jornada? Conta pra gente. Olha, eu me sinto tanto quanto outrora. É engraçado isso, porque a gente vai fazendo anos, né? A gente vai envelhecendo, né? Eu já sou um jovem adulto, já estou com 56 anos. E o tempo voa muito rápido, passa muito rápido. Mas eu me sinto assim, jovem, né? Claro que as características do encontro com o tempo, com a temporalidade, já vão se apresentando, né? Os cabelos brancos, a força já não é tanto quanto, né, a gente tinha, mas a gente já vai envelhecendo. E passa-se 25 anos, né? Eu fui ordenado padre dia 15 de dezembro de 2001, aqui na Candelária, e agora faço 25 anos, 15 de dezembro de 2026. Então é uma trajetória, é uma vida. Então eu olho para trás com muita gratidão, mas eu tenho muito bem claro os lugares que eu passei, as pessoas com quem encontrei. Ah, lembro-me de pessoas que eu absolvi,
né. Pessoas que agora retornam, se encontram comigo, vendo que eu estou em São Paulo, que eu fiz direção espiritual depois de 25 anos, que o senhor me ajudou, o senhor fez isso, eu nem lembro o que tinha feito, eu só Uhum, escutei, né. A gente não tem muito o que fazer. Ao ao fazer para a pessoa que vem, de repente a gente não tem o que fazer, mas eu posso emprestar os ouvidos, o abraço, os braços, né, para acolher a pessoa que vem. Então, quando são acolhidos e o padre sabe acolher, né, padre tem que saber acolher, não perde. E devemos ser especialistas em humanidade e especialistas na acolhida. E então, nesses 25 anos, quantas pessoas acolhi, quantas pessoas ajudei, com quem rezei, levei Cristo. A nossa missão é levar Cristo, né? Nem tanto a minha pessoa pessoal. Claro que nós como pessoas marcamos as pessoas, né? O sacerdócio está muito, o sacerdócio de Cristo em mim está muito presente, impregnado na minha pessoa, né? Então sou eu. Padre Marcelo é o Marcelo, mas está ali um representante de Cristo na Terra, né? Então, assim, muito grato. Eu sou, estou. Tem pessoas que já não estão mais comigo, né? Meus pais. Meu pai não me viu padre, morreu bem antes, né? Meus padrinhos, eu tenho padrinho e padrinhos e madrinhas. Padrinhos já falecidos. Agora, madrinhas, nenhuma falecida. Ah, tem a dona Belmira. Foi minha madrinha falecida, já era uma senhora na época. Então eu olho para trás assim com muita gratidão. Consegui acompanhar, né? Eu sou do tempo ainda da ficha telefônica. Vocês lembram da ficha telefônica? Que a gente colocava. Eu acho tão interessante, de repente chega no celular a, o som da ligação a cobrar. Tan, 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 né? Falei, nossa, como eu já estou ficando passado. E depois, assim, no âmbito de igreja, assim, a gente não pode ficar ultrapassado, né? Então eu procuro também me atualizar, saber mexer, Instagram, TikTok, Facebook já está ficando, né, um pouco, mas essas novas plataformas, Google Meet, e tem outras que eu não domino. Eu também não estudei, né? Eu fiz comunicação social com as irmãs Paulinas, não sei se existe ainda. Elas tinham um curso chamado CEPAC. Se elas me virem, eu estou fazendo, não é propaganda delas. acho que hoje tem FEAP. FEAP? Acho que hoje tem Não, FEAP. FAP, mas dos FEAP. paulinos. É, As irmãs Paulinas, elas tem tinham a um curso delas, né? E nós tínhamos diplomas. Os diplomas saíram pela Universidade de São Francisco na época. Mas os padres paulinos têm a faculdade de comunicação. Esse curso de CEPAC era mais para agentes de pastorais, ah, freiras, padres, para serem inseridos nesse meio de comunicação. E os laboratórios que tínhamos lá, rádio, fizemos uma novela radiada, teatro, jornal, e tinha mais um, TV, vídeos. Eram esses os laboratórios. Hoje deve ser uma infinidade de laboratórios, né? Mas esses eram os nossos ali, que a igreja tinha na época, né? Rádio comunitária, revista, jornal paroquial, né? Então, rádio. Eu também fiz isso, então sempre gostei também de comunicação, né? Não sei se eu sou um comunicador, acho que eu sou um pouco. É, e o senhor foi reitor também, né? Na Faculdade Leoniana, Eu fui reitor do convento. do convento. E como que foi essa, Porque o esse convento, tempo? ele tem um reitor que é o superior da casa onde os fratres moram, né? Então eu fui reitor da casa, do convento. A faculdade tem um diretor. Eles não chamam reitor, né, da faculdade. É o diretor. Então, quando eu fiquei padre, eu fui para o Santuário São Judas Tadeu. Então lá eu era o pároco e também tinha uma nomenclatura de reitor, que era o santuário. Hoje tem todo um rito, tem estatuto, né, do santuário. Então ali foram os meus 8 primeiros anos de sacerdote. Então ali foi para mim meu primeiro amor,
e também uma escola, né. Eh, Ali quem passa pelo santuário e está aberto para aprender, né, para rezar com o povo, acolher o povo, e é o povão, né, devoto de São tô ali de São Judas. E vivi celebrações dos sacramentos, né, reconciliação, Eucaristia, matrimônio, São dos Enfermos, tudo, né. Tivemos ordenações de padres ali na minha época. Então ali eu vivi tudo que um padre deve viver, porque a gente sai da teologia, a teologia nos prepara para a ordenação. Quando você é ordenado padre, não quer dizer que você já sabe o que é. Você vai ser padre na segunda-feira depois da ordenação, né? Porque domingo é primeira missa, muitos abraços, muitos beijos, tudo é festa. Mas o padre mesmo é a segunda-feira na missa das 15, com as jovens idosas senhoras, né? É a missa, começa. Então, ó, foi ali que eu comecei a aprender a ser sacerdote. Aí dali eu fui para o conventinho, para a formação. Eu não tinha ainda dado o meu nome para ajudar na formação, porque outros companheiros meus que eram padres, foram padres, são padres, outros saíram, né? Tinham talvez até mais aptidão para a área formativa de seminário mesmo, né? Como tinham aqueles que queriam, eu me enveredei mais para pastoral, né? Como frate, eu fiz o curso de comunicação social, que eu via que eu tinha esses dons também, né? Mas depois de 8 anos, quase 9 de padre, viram em mim algumas características. Viram, porque eu não via, né? Não me via também como formador, né? Mas numa congregação religiosa, no trabalho de igreja, ah, tem uma frase que eu acho que ela é meia dúbia, né? É camiseta, tem essa frase, e às vezes até em para-choque de caminhão. Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Não, eu acho que é mentira. Não sei. Porque assim, eu também tenho capacidade, né? Você também tem. Todos nós temos, né? Não é que é mentira, talvez não é 100% verdadeira. Eu penso, tá? Deus eh, não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Não escolhe. Não, eu escolhe capacitados, sim. Né? Para trabalhar com comunicação na igreja, você tem que ser capacitado também. Né? Por exemplo, o padre hoje ele é capacitado numa área. Ele não é capacitado em todas as áreas, né? Administrativa, gestão, né? De recursos, de pessoas. A gente vai lidar com pessoas, tem que se capacitar, tem que estudar. Mas Deus escolhe capacitados também, escolheu professores, escolheu doutores, né, mestres, né? Então não são só a ralé, né? Desculpa, um parênteses meu, tá? Então assim, aí viram-me como um capaz formador e reitor. Talvez mais no âmbito assim da gestão de pessoas, porque lá no convento são muitos, né? Gestão de pessoas. Aí eu fui também me capacitar, eu fui estudar, eu fiz um curso como pós-graduação em gestão de pessoas, ou conhecido também como counseling, no âmbito do aconselhamento, no âmbito da escuta, porque o reitor, o formador, ele tem que escutar e ver, olhar, né? Nem sempre a formação se dá no colóquio que uma vez por mês o seminarista, o frater religioso, tem que fazer com o reitor. Mas o reitor, o formador tem que olhar, né? Olhar, ouvir mais, às vezes falar menos, e falar na hora certa, com o jeito certo, né? Então eu acho que isso eu sei fazer, né? Ouvir, escutar, falar na hora certa. E lá fiquei 6 anos. Acertei em alguns momentos, errei em outros momentos, né? Somos humanos, né? Mas se errei, foi na consciência de querer acertar, né? Porque de repente, o errar assim, que eu posso dizer, eu vi alguns sinais em alguns
que não tinham sinais de uma vocação sacerdotal, entendeu? E é difícil você decidir a vida de alguém. E às vezes os formadores têm que decidir, né? Meu irmão, teu lugar não é aqui. Tchau, né? Então foram 6 anos desafiadores, que me ajudaram muito. Eu voltei a fazer terapia, porque o formador, a gente ouve muito. Quem vai me ouvir? Né? Você não pode falar da vida de alguém para pessoas que não estão inseridas no âmbito da formação, né? Você tem um rapaz que está ali na tua mão, você não pode abrir a vida dele para qualquer um, né? Então, é algo sagrado. Então, eu fui também fazer terapia para eu poder falar de mim, né? Como é que esse trabalho. Porque o reitor, o formador, o superior é um para-raio. Tudo para nele. Tudo para lá, né? Na igreja ainda é assim, né? Tem sempre um que ali é o representante da cabeça, né? Da autoridade. Depois eu fui para Minas. A Minas foi um céu. Eu fiquei 5 anos em Minas Que Gerais, né? cidade? Fiquei 1 ano em Varginha e 4 anos em Formiga. Varginha no sul de Minas, depois eu fui para o centro-oeste mineiro, lá em Formiga. Aí eu fiquei 4 anos trabalhando em paróquias, pastoral, como eu gosto também. Depois mamãe ficou enferma, morando em São Paulo, eu pedi para. E como foi seu retorno para? Aí meu retorno eu pedi para ficar mais perto da onde a mãe morava, porque facilitaria, uma vez que eu observava que a mãe estava num declínio, um declínio natural, mas acentuado devido ao início do Alzheimer. O declínio natural existe para todo mundo. Nós vamos ficando velhos, né? Idosos e idosas. Jovens há mais tempo. É. E eu percebia que estava acelerando mais do que normal. E desembocou no Alzheimer, e aí foi acentuando, acentuando cada vez mais. Porque o Alzheimer é um despedir. Sua mãe tem Alzheimer? Não, né? Não. Porque o Alzheimer tem aquela dimensão. Você sabe que a morte será iminente a qualquer momento. Não talvez tanto pelo Alzheimer, mas provocado por ele. E é um adeus assim a cada dia. É um despedir-se lentamente, né? Aí eu pedi se, como a congregação tem a paróquia, serve a paróquia na Candelária, na Arquidiocese de São Paulo, São Paulo. Aí eu pedi para trabalhar com o padre Otaviano e tendo esta possibilidade de dar esse apoio mais próximo, que eu estava quase 500 quilômetros longe de São Paulo, né? Formiga dá um pouco menos, mas chega perto de 500 quilômetros. Então, na Candelária eu estava a 10 minutos do apartamento onde a mãe vivia, né? E foi uma benção, porque aí eu pude acompanhar gradativamente o declínio normal e estar ao lado dela, suavizando a cruz dela, né? Até o seu falecimento. E após o seu falecimento, o padre Otaviano concluiu o tempo dele e aí eu fui convidado para presidir o serviço da administração, da palavra, da caridade, da liturgia, como pároco. E logo em seguida, né, do É, falecimento mamãe da sua. faleceu em maio e depois, em janeiro próximo, eu tomei posse. E como agora é seu pároco da nossa Olha, paróquia. ser o pároco de uma paróquia onde eu já estava, já conhecia, né? Eu não estava à frente das decisões, porque compete ao pároco que era o pároco anterior, o padre Otaviano. Então ele estava à frente, desculpe, à frente das decisões. Aí depois a pasta das decisões pararam na minha mão. Então, assim, eu já conhecia a paróquia, não são as mesmas pessoas da minha época, quando jovem, né? Alguns já ficaram adultos, adultas, né? Algumas eram muito pequenas, ainda estava na barra da saia da mãe, carregando fralda debaixo do braço, com o bico na mão. Teve uma pessoa que falou que viu sua ordenação, né? Que está aqui É, presente. no colo da mãe dela, né? Então, estar à frente de uma paróquia que eu já conhecia,
Também por estar como vigário paroquial 4 anos, comecei também a conhecer os cantos da paróquia, as realidades que necessitavam mais atenção, conhecendo também pessoas pastorais, movimentos que necessitaria, né, de um acompanhamento, de uma transição, de mudança de coordenação. Então, foi muito fácil, logo no início, no primeiro mês, já fazer o que devia, né, que estava aqui e eu percebia que devia acontecer, né. Claro, com a ajuda dos meus irmãos, vigários paroquiais, também facilitou muito, né, o padre Harden, o padre Juliano, depois chegou o diácono Roberto e somamos uma equipe de peso, de trabalho muito bom. Facilita também pelo Padre Harden também estar, né, Sim, junto, né, nesse é período. porque o trabalho paroquial de uma paróquia na cidade de São Paulo, do tamanho como a nossa, ela é muito desafiador. Então não dá para centralizar, mesmo que a resposta seja do pároco, a última, mas não dá para centralizar numa só pessoa os campos de ação de uma paróquia, né? Por exemplo, a liturgia, a palavra, a formação, a catequese, a ação social, né? A questão dos colaboradores, né, de uma paróquia. Então tem que estar sempre acompanhando, né? Então eu dividi, eu tenho facilidade de descentralizar e deixar a pessoa, o vigário, acompanhar e temos reuniões semanal, onde partilhamos, cada um partilha a missão recebida pelo pároco, né? Sim. E padre, acho que falar agora sobre, o padre João Leão Deon, né, fez 101 anos do seu Falecimento. falecimento nesse mês, para a gente finalizar com a mensagem do nosso fundador, né, do fundador da comunidade do Sagrado Coração de Jesus, que são aqui O padre Leão João Deon, né? é um Padre trava-língua. Tra- Leão João Deon. O padre Deon foi o primeiro que o Espírito Santo soprou o carisma do coração de Jesus, né? Foi muito difícil para ele no começo. Quem ler a história, sua história vai ver isso, né? Mas quando é uma obra de Deus, não acaba assim, aos olhos humanos, né? No início teve muitas situações concretas que poderia ter dado errado, e começou dando errado, porque nós começamos como oblatos do Sagrado Coração de Jesus. E aí teve algumas particularidades, né? Porque você nasce como uma congregação, você tem que criar as constituições e uma regra de vida. E Roma, né? O Vaticano tem que aprovar. E o Vaticano não aprovou, devido a algumas particularidades de espiritualidade. E Roma extinguiu os oblatos. Aí o Padre Deon teve que nascer, a congregação, a obra de Padre Deon nasceu novamente das cinzas, né? Então, bebermos deste carisma é atualizar o carisma de Padre Deon onde nós estamos, né? E quando falamos de Padre Deon, nós falamos de formação do clero, falamos de cuidado e zelo pela liturgia, falamos também da questão da caridade. Padre Deon estava muito atento, ele como estudioso que era, porque ele foi advogado, né? Então ele estava muito atento à realidade do seu tempo, né? Então nós procuramos estar também muito atenado à realidade do nosso tempo. E a caridade na Candelária, ela é um referencial. Talvez falta aí um pouco mais de comunicação. As pessoas não sabem tudo o que a nossa obra social, Centro Paroquial de Assistência, que estou presidente, né? Ela faz, né? Claro, com a PASCOM, nós conseguimos dar mais visibilidade, mas tem muita coisa, e é um ramo da espiritualidade deoniana, que é a pastoral social, né? Sim. E assim vamos encerrando. Uma mensagem sua para os nossos paroquianos, para a nossa comunidade.
agradecer. Muito obrigado, né, porque tudo que é feito, que foi, que vai ser, é graças ao seu apoio, à sua oração, né. Então muito obrigado. E estamos junto. Queremos que você caminhe conosco, de mãos dadas. E a gente que te agradece, Padre, por Amém. esses 25 anos, até mais, né? De 25, porque desde da sua formação, né? Então, mais de 25 anos, o senhor estando na nossa paróquia. Prazer de estar Obrigado. próximo ao Senhor. E parabéns, né, você é o novo coordenador da PASCOM, né, da Obrigado. Paróquia Nossa Senhora da Candelária, que descobriu esse espaço aqui para nós chegarmos até você, né. E também agradecer a equipe do Padre Júlio Lancelotti que abre essa porta, esse novo areópago para a gente chegar até aos que nos acompanham. E até mais, né, a gente nem sabe quem vai ver esse podcast. Exato. Agradecer, Padre Júlio, agradecer ao Senhor. Obrigado, obrigado. Agora estamos estreando nossas canequinhas, no qual será comercializadas em prol da Pascom, né? Então todo o valor que será revertido será para aprimorarmos nossa qualidade nos aparelhos que nós precisamos mesmo, né? Uhum. Iluminação, som, imagem, Estúdio, né. estúdio. Então a gente precisa para levar o melhor para vocês, né, de casa. Então esses adornos serão revertidos depois para a nossa pastoral de comunicação. Ok. E quem sabe fazermos o estúdio Padre João Leão Deon Uhum. na nossa paróquia. É, Deon, ele fez jornal, editou livros, ele era muito da comunicação. Então, seria um prazer ter o nosso estúdio na nossa própria paróquia. Pronto, sonhar é viver. Exato. E assim encerramos mais um podcast Iluminai-nos. E Nossa Senhora da Candelária, iluminai-nos. Amém. Bom dia a todos. O que eu a Igreja Nossa Senhora da Candelária é tudo para mim. O que representa para mim a igreja é o meu serviço que eu faço com amor e carinho. Eu trabalho na área da limpeza, gosto da casa paroquial, gosto da casa da igreja. A minha filha já foi coroinha aqui, uma das minhas filhas já foi batizada. Gosto muito daqui. O que representa a Nossa Senhora da Candelária é tudo de bom, não tenho o que reclamar, faço o meu serviço, tudo no capricho, gosto de todo o pessoal que trabalha aqui, gosto dos meus amigos e gosto também dos padres. Nossa Senhora da Candelária, iluminai-nos.